falando da violência nas escolas, gente, porque na semana passada, o Carlos Teixeira, que tinha 13 anos, morreu, a gente está vendo a foto dele aí, depois de ser agredido por outros alunos numa escola pública de Praia Grande, no litoral paulista, pois o pai dele contou que o adolescente foi atacado pelas costas. Começou a sentir dor ao respirar, aí foi para o hospital, ficou internado lá uma semana e infelizmente não resistiu. Muito triste, né? Pois a polícia está investigando o que causou a morte do Carlos. Depois disso, dezenas de pessoas se reuniram em frente à escola para protestar e pedir providências, né, para a direção. E é para lá que a gente vai agora com a Marcela Pierotti, que está acompanhando tudo, né, Marcela? Bom dia para você. Em primeiro lugar, quero saber como é que está o clima por aí, se as aulas ainda estão suspensas. Conta tudo para a gente, por favor. Oi, Patrícia, bom dia para você, para todos que estão ligados no encontro. Um clima muito triste por aqui, não está tendo aula. Nós estamos bem em frente da escola estadual, da escola Júlio Pardo Couto, e nesse momento sem aula. Eu até confirmei com uma funcionária, conversei com ela. A ideia é ir voltando às aulas aos poucos, com um acolhimento desses alunos, mas não foi dito em que momento isso vai acontecer. O que a gente vê são várias pichações, chamando diretores de incompetentes, alunos de assassinos, pedindo justiça diante do que aconteceu, esse caso que precisa ser investigado. A família do Carlinhos não tem dúvidas de que ele morreu após essas agressões. E, além dele, outros adolescentes também acabaram sofrendo agressões de acordo com as famílias, protestos que aconteceram. A gente, inclusive, ia conversar com uma mãe sobre esse assunto. Essa mãe provavelmente ficou com medo, não veio para a entrevista, porque imagina só a pressão. E o que essa mãe tinha contado para nós é que o filho dela, no ano passado, em outubro, sofreu 2 vezes agressões no mesmo dia, por pelo menos 7 colegas dentro dessa unidade. Várias agressões, então, num mesmo dia, dentro de um banheiro, que esses alunos estariam morrendo de medo de, inclusive, ir para o banheiro, porque ficam com medo de serem agredidos. Essa mãe disse que estava até procurando para mudar de escola, mas a gente sabe que não é tão simples assim, a pessoa transferir um aluno de escola na rede estadual. E a gente cobrou uma posição da Secretaria Estadual de Educação, que informou para nós que a própria escola abriu uma apuração interna para tentar descobrir o que aconteceu, e o resultado dessa apuração deve sair em até 30 dias, e que a Secretaria está colaborando com todas as investigações da polícia, e citou esse trabalho de acolhimento. Como eu falei, que conversei com a funcionária agora há pouco, esse trabalho de acolhimento, de conscientização, que vai ser feito com os alunos, com várias atividades, com acompanhamento psicológico, porque imagina você ter que trazer o seu filho para um local que está nesse clima, está totalmente vivendo esse luto depois da morte desse adolescente. Patrícia. Marcela, você falou do caso dessa mãe que ia dar entrevista para você. É um caso também absurdo, assustador. Qualquer pai e mãe que escutasse a história, eu acho que ficaria assustado e impressionado, porque eu soube que, inclusive, o banheiro que você se referiu, que os alunos ficam com medo de ir, é o banheiro conhecido na escola como banheiro da morte. Por aí você já tem uma noção do que a gente está falando, né? Então, quer dizer, é um menino que estava apanhando, estava sendo agredido pelo mesmo grupo de estudantes. É uma coisa que, pelo jeito, é recorrente aí na escola, né? Pelo que as denúncias estão surgindo, sim, tem acontecido frequentemente. Teve essa vítima que até a mãe contou que a escola
escola ligou dizendo que ele estava passando mal, que estava tentando ir embora da escola e, na verdade, ele devia estar se sentindo muito acuado, com medo. E o que essa mãe contou para nós também é que esse aluno dizia que não adiantava falar, que não tinha como falar, explicar o que estava acontecendo. E a gente sabe que é assim mesmo que acontece com o bullying. As crianças, os adolescentes, eles se fecham, eles têm medo de falar, eles se sentem mal e se sentem às vezes até mesmo descrentes de que as pessoas vão acreditar neles. Então a mãe chegou até a vir até a escola para tentar resolver. E a gente espera uma providência rígida, Patrícia. O que já está errado, né, Marcela? Porque a mãe contando isso quer dizer que o filho não queria contar, relatar o problema, porque sabia que nada ia mudar dentro da escola. Ou seja, a escola que ensina as matérias que tem que ensinar também ensina para a vida. É ensinamento para a vida, da porta da escola para fora. Então, quer dizer, é um exemplo muito ruim. Você não fala porque não vai mudar. Não, é denunciando, é falando que a gente transforma o que tem que ser transformado. Muda a realidade que precisa ser mudada. Obrigada, viu, Marcela, pelas suas informações. Qualquer novidade, você, por favor, chama a gente. Bom, vimos aí que não é um caso isolado, né? Tem preocupado muito pai, muita mãe aí de alunos. E aí, gente, nós conversamos com a educadora Andréa Ramal, que é nossa parceira. Perguntamos para ela como é que a escola deve agir num caso como esse. Vamos ver o que ela conta? Pode rodar. Patrícia, a primeira coisa que eu constato aí é que essa escola simplesmente não funciona. Porque mesmo que ela esteja ensinando os conteúdos, as matérias, ela não está conseguindo manter a segurança, criar um clima de convivência pacífica entre os estudantes, fomentar o respeito. Tudo isso é essencial para aprender e se desenvolver. Agora, tem que lembrar que o Código Penal já prevê punições graves para quem pratica bullying, essas agressões físicas ou verbais continuadas com intenção de maltratar ou de humilhar alguém, que foi exatamente o que aconteceu repetidamente nesse caso. Quero lembrar que as escolas são responsáveis por manter a proteção das crianças, adolescentes e jovens que estudam lá. As escolas precisam prevenir e combater o bullying tanto quanto seja necessário. Agora, uma mensagem para os pais. Fiquem atentos com os seus filhos. Será que eles estão sofrendo algum tipo de agressão? Então, procurem a escola. Procurem, se não funcionar, o conselho tutelar. Até mesmo, façam uma denúncia. Isso é um crime. E para os pais que têm filhos que estão participando dessa plateia que o bullying implica, ou pior, que são até agressores, por favor, olhem o que os seus filhos estão fazendo. Não é normal ter que punir alguém, maltratar, humilhar, para que você possa se divertir. Olhem para os seus filhos e não permitam que isso aconteça. Obrigada, viu, Andréia, pela parceria de sempre, pelos seus ensinamentos. Agora, Tônia, a gente estava falando antes de começar aqui, né, o programa sobre seus netos na escola, meu filho também, a gente estava ali calculando quantos anos, enfim. E preocupa quando você vê uma notícia dessas, né, envolvendo a educação. Em volta e meia a gente tem casos de violência dentro da escola, que é um lugar que é para proteger o estudante, tem que se sentir protegido, acolhido, né, e está aprendendo, como eu falei, para a vida. Não é só o ensino, a matemática, a física, né, a história, mas para a vida também. Isso é uma coisa que preocupa a gente de uma certa forma, né? Eternamente. A preocupação será sempre eterna. Nossa, é muito forte isso, né? E a gente sabe, eu tinha sabido dessa notícia quando aconteceu. Você meio que lê o jornal ou vê o telejornal à noite e fala, mas será que, como é que isso é possível, né? No século XXI, né? Com o homem pensando além de Marte, já quer ir para não sei aonde e tal, e não está tratando de uma sociedade ainda adoentada. Porque nós todos temos que olhar, acho eu, e eu tenho muito cuidado em falar isso, senão a gente parece estar emitindo a verdade absoluta. Qual é a verdade absoluta? Nenhum de nós tem. Mas existe uma verdade que deveria permear a sociedade contemporânea, né? Que é a da palavra, que é de conversar, que é falar o que é afeto, o que é respeito, o que é o olhar no olho de uma outra pessoa, o que é respeitar as diversidades, as diferenças absolutas de raça, de crença, de que todas as religiões ou cultos
quais forem, são bem-vindos, desde que sejam voltados para o bem, não é? Quem sou eu para apontar o dedo e dizer, não, a minha religião é que é? Não, não pode fazer isso. Tem religiões anteriores à minha, por exemplo, que já têm 4, 5 mil anos. Né? Então nós temos que respeitar isso, como eles também têm que nos respeitar. Quer dizer, falta numa sociedade contemporânea, na minha visão, a conversa, a palavra. Eu brinco sempre até com meus netos, né? Brinco com muita brincadeira mesmo. Falo, olha, não basta dar um Google aí. Bem-vindo o Google, é ótimo, te informa rapidamente e tal. Mas eles entendem o que eu digo. Não basta dar um Google, porque é importante você mergulhar naquilo que você teve como informação, ler. É por isso que notícias chamadas fakes, falsas, né? Elas proliferam, porque ninguém vai checar a verdade, né? É mais interessante ver o impacto daquilo que é falso do que procurar saber o que é verdade. Então falta, por isso que acontece em agressão, por quê? Para demonstrar o quê? O que é uma coisa micha, pequena, nociva. Então o ser humano precisa cada vez mais, se você tem filhos, e às vezes a pessoa diz, não, mas é que eu sou separado ou separada, eu tenho que trabalhar. Existe essa verdade também. Mas não existe pode ser a noite, justificativa, existe um horário de você conversar, como é que foi teu dia, de você olhar e dizer que o afeto, e aí eu vou falar do meu pensamento, não é necessariamente o pensamento da grande maioria, mas se você, exemplo, se você diz, eu sigo muito o que Cristo tentou fazer na terra e por isso ele foi morto. E se você segue, então você se diz um homem que segue algum tipo de orientação religiosa, você não pode ser agressivo, você não pode ser preconceituoso, você não pode ser intolerante. Então a vida, ela tem que ser repensada. As pessoas às vezes falta as pessoas raciocinarem, refletirem, falta aquele momento, brincadeira parece, mas falta aquilo de, espera um pouco, quem sou eu? E respeitar a todos. Eu vejo aqui na plateia a diversidade de tudo. Eu não conheço essas pessoas, mas eu tenho que olhar para elas como eu poderia estar olhando para o telespectador, né? Dizendo, quer dizer, parece que eu estou falando de um mundo perfeito que jamais existirá, jamais. Esse mundo redondo e perfeito não vai existir, porque o ser humano, lamentavelmente, uns têm isso, outros têm aquilo, uns têm gana pelo poder, outros têm gana pelo dinheiro, outros têm gana para dizer a minha verdade é a minha, a sua não é. Enfim, é complicado. Mas a palavra, o diálogo, o ouvir, as pessoas não ouvem. As pessoas estão ouvindo cada vez menos, né? E estão muito clipadas, tudo é muito rapidinho. Olha que coisa engraçada que eu vi aqui, pum, já foi para outra. Daqui 5, você pergunta como foi a primeira, ela vai dizer, a primeira que você me mostrou? Não lembro. Claro, porque a nossa cabeça está indo para um ritmo que não está dando tempo a ela de saborear. Até as coisas engraçadas, curiosas, falta, eu disse isso para Tata Werneck no programa dela, falta a elegância. Não é a melhor roupa que possamos usar, mas falta a elegância na alma de cada um. O comportamento, que vai para o comportamento, que vai para o respeito. Eu não quero ser íntimo de todo mundo, porque seria mentiroso. Eu não estou propondo intimidade a milhões de pessoas, ainda mais trabalhando no trabalho. O que eu proponho é reflexão. Eu acho que a palavra mágica é refletir, a gente se enxergar por dentro, né? É trágico isso. E o respeito é a base de tudo, né? Você sabe que a gente está falando isso, eu estou pensando o seguinte, que a gente está falando de educação. Começamos a notícia falando ali de educação. Mas olha como a gente está vivendo os tempos de hoje. Você sabe que eu trabalho com notícia há mais de 20 anos. Uma coisa que me assusta muito, todo dia quando eu chego aqui que eu vou dar uma notícia, é a reação da pessoa com relação a um problema. Então, quer dizer, ela não gostou de uma comida, ela vai dar um tiro no garçom. A reação é tão desproporcional porque falta o quê? Isso que você está falando. Diálogo, conversa,
respeito. E é isso. Isso é o adoecer da humanidade hoje. Isso é uma coisa que realmente me assusta. A comida não está boa no seu prato. Educadamente, fala, por favor, você há de convir comigo que esse bife está mal passado demais. Eu não quero ser desagradável. Vocês poderiam ou passar mais, ou até ver um outro. É isso. Simples assim, né? É uma equação tão de primeiro simples. grau. É verdade. Eu vou fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, tem mais Tony Ramos, grande Tony Ramos, homenagem pra ele. A gente começou era só um inicinho aquilo ali, gente. A gente volta já já, 9h48 no horário de Brasília. Sai daí não.